Sou o babaca por não querer ser babá e querer me mudar o mais rápido possível? Eu, 20 anos, homem, tenho 3 irmãos, 3 garotos de 15, 14 e 11 anos. Para um pouco de contexto, eu morava longe de casa quando tinha 15 a 17 anos. No final de 2019, voltei para a casa dos meus pais. Pouco antes do Natal de 2019, meus pais se separaram e deixaram minha mãe como mãe solteira responsável por cuidar de 4 filhos. Isso me deixou com uma enorme responsabilidade aos 17 anos, porque ela me pediu para ajudá-la com o cuidado das crianças. Eu concordei porque não queria que minha família se desmoronasse. Se tivesse dito não, teríamos enfrentado dificuldades. Para os curiosos, uma das razões pelas quais me mudei há alguns anos foi porque 2 dos meus irmãos, de 15 e 11, invadiam minha privacidade diariamente, por exemplo, roubando meus pertences, pegando qualquer lanche que eu tivesse, bagunçando meu quarto para que não houvesse lugar para andar e pegando o que queriam, já que podiam andar e falar. Voltando ao início do ano, tenho sido babá dos meus irmãos por 2 anos e o comportamento deles só piorou. O irmão de 15 anos e o de 11 anos só pioraram a ponto de todas as portas da casa terem trancas para evitar que roubassem, e temos câmeras em quase todos os cômodos. O comportamento deles chegou ao ponto em que todos na casa são vítimas de abuso físico, mental e emocional, principalmente do meu irmão de 11 anos. Retornando ao título, recentemente tive um grande desentendimento com minha mãe, pois me recuso a ser babá e pagar o aluguel pelas semanas em que fui babá. Decidi que prefiro pagar o aluguel do que ser babá. Devido à mudança de emprego e ao fato de me terem dito que receberia um salário mais alto do que estou recebendo, tenho tido dificuldades para pagar o aluguel que minha mãe quer de mim. Além disso, acumulei cerca de R$ 1.000 em dívidas. A maior parte é da compra de um computador de um amigo meu, mas expliquei para minha mãe que quero tentar reduzir essa dívida. Ela então exigiu que eu pagasse o aluguel, apesar de cuidar dos meus irmãos, o que me recuso a fazer, e ela me disse para procurar outro lugar para morar. Agora estou morando temporariamente com familiares para ter um espaço e tempo para pensar em como seguir em frente. Compro minhas próprias coisas essenciais, pago boa parte da minha própria comida, minha própria locomoção, como um adulto independente médio, e, se tenho dinheiro, pago minhas dívidas. Desde esse desentendimento com minha mãe, ela aumentou a quantia de aluguel que ela quer de mim. Se eu voltar, o aluguel será aumentado e não precisarei mais cuidar dos meus irmãos, mas eu sei que ela vai sair e deixá-los comigo e tornar isso um problema se eu disser não. Eu sei que o comportamento dos meus irmãos nunca vai mudar, e já tentei conversar com minha mãe sobre isso, já que ela é a mãe. Neste ponto, estou considerando economizar o que puder e encontrar um lugar para morar. Meu trabalho paga um dinheiro razoável, mas não consigo trabalhar o suficiente para economizar adequadamente, já que estou sempre preso a crianças que não são minhas. Estou cansado de morar em um lugar onde não posso me sentir confortável em minha própria casa, e onde tudo é culpa minha. Sou o errado nessa situação? Comentários da comunidade: não é o babaca. Você e sua mãe estão em uma situação impossível. O menino de 11 anos está caminhando para ir para a prisão, e ninguém tem tempo ou interesse em evitar isso. Ambos precisam trabalhar. É uma verdadeira pena que sua família tenha chegado a esse ponto. É claro que o garoto de 11 anos está agindo assim para chamar atenção, porque parece ter sido completamente ignorado na confusão da saída sua e do seu pai. Honestamente, esse problema está acima do seu nível de habilidade, e foi muito gentil da sua parte voltar para ajudar um pouco, mas sua mãe precisa entender que você não é um pai substituto para ela conseguir dinheiro e cuidados infantis. Existe uma maneira dela resolver isso e, francamente, envolve implorar a você. Ela precisa passar mais tempo com os filhos e salvá-los antes que eles se tornem presas do sistema legal. Não é o babaca. Não volte para lá, não deixe sua mãe saber onde você está, talvez até compre um celular novo e barato, procure abrigo em sofás de amigos, ligue para igrejas locais e pergunte se eles podem te acolher, mas não volte. As ações de seus irmãos não são culpa sua, nem sua responsabilidade. Sinto muito. Sou a babaca? A amiga do meu namorado repetidamente flertava com ele, então eu contei para os pais dela e eles a casaram com um patriarca, arruinando toda a sua vida. Meu namorado é homem 23 anos e eu mulher 22 anos, estamos namorando há mais de 3 anos.
Ele tinha uma amiga da faculdade, mulher, 22 anos, e que costumava gostar dele naquela época. Mas meu namorado nunca gostou dela de volta e a manteve como uma boa amiga, especialmente porque a prima dele, que é a melhor amiga dela, morava ao lado dele. Somos todos indianos, relevante para a história, e em famílias conservadoras, os casamentos são arranjados pelos pais, embora nem todos. Ela chamava bastante a atenção do meu namorado, algumas coisas que ela fazia abaixo são apenas a ponta do iceberg. Ela costumava sentar ao lado dele quando saíamos juntos para cafés, com a prima dele e ela, e eu era forçada a me enfiar entre eles, e ela fazia bico. Eu ia deliberadamente até o bar para interromper os dois se eles estavam conversando porque ela ficava inocentemente perto dele. Coisas que ela costumava dizer: "Oh meu Deus, Op, nós dois nos divertimos lá. Oh meu Deus, R e eu assistimos aquele filme juntos, foi tão divertido sair com ele." Ela repetidamente enviava mensagens para ele em nossos dias de casal, aniversários de namoro, etc. Para tentar fazer ele jogar videogame com ela, a boa notícia é que eu alertava meu namorado. Então ele respondia com uma mensagem dizendo: "Não, tenho planos com minha namorada." Isso foi tão bom, ouvir ele cortando ela e vê-la com raiva. Além de tudo isso, ela costumava fazer festas do pijama na casa da prima sempre que eu tinha planos de dormir na casa do meu namorado. Ele não mora com os pais, então começamos a planejar coisas em um hotel, cabana sem contar a ninguém, e ela reclamava que a excluíamos. Uma vez eu a peguei borrifando a colônia do meu namorado nela, isso me deixou muito brava, mas ela conseguiu manipular a situação e se safar também. Na maior parte do tempo eu tolerava isso, e não é culpa do meu namorado, pois ele se ofereceu para cortá-la da vida dele, mas como a prima dele também é meu amigo, pensei que a dinâmica ficaria estranha e além disso eu confiava muito nele. Essa garota era basicamente vulgar, e eu não me sentia ameaçada por ela, porque sabia que não tinha comparação. Uma noite estávamos em uma boate com nosso grupo, incluindo a prima e ela ficou super bêbada, confessou os sentimentos dela e tentou beijar meu namorado. Seria um eufemismo dizer que eu a bati naquela noite, foi honestamente a gota d'água. Edit importante. Esqueci de mencionar o que me fez fazer isso finalmente. Inicialmente, pensei que nossa briga na boate a fez ver o erro que cometeu. Mas ela começou a falar mal de mim para nossos amigos, ela omitiu a parte em que ela aparentemente confessou ao meu namorado e se fez de vítima. Eu tentei explicar para meus amigos, mas eles me excluíram essencialmente, chorei por muitos dias e fiquei com raiva dela, clássico dela, virou meus amigos contra mim. Eu tive que fazer alguma coisa, pelo que entendi e soube da prima do meu namorado. Os pais dela são super conservadores e só permitem que ela tenha festas do pijama na casa de uma amiga, sem saber que ela estava na boate conosco ou saindo com garotos. Ela não trabalha nem nada, então não tinha liberdade financeira. A prima do meu namorado costumava encobri-la o tempo todo. Depois de tudo que eu expus a ela me ajudou a entrar em contato com os pais dela. E eu fiz ela prometer que não contaria ao meu namorado agora, que eu contaria a ele quando fosse a hora certa. Eu contei a eles tudo sobre como as interações dela com meu namorado eram inapropriadas. Mostrei fotos dela na boate, bebendo. Ela não tinha permissão e fumando, eles ficaram vermelhos, mas mantiveram a calma. O pai dela obviamente ficou bravo com ela. Ela não apareceu e nem nos ligou por cerca de 2 semanas e eu fiquei pensando o que aconteceu. A prima entrou em contato comigo um tempo depois e me contou que ela vai se casar com um cara e será enviada para uma cidade diferente em questão de semanas. Nunca quis que a vida dela fosse tão arruinada, eu só queria colocá-la em seu lugar. Sou a babaca? Edit, para aqueles de vocês perguntando como é possível para mim e não para ela, fui criada por meus avós, eu nunca conheci meus pais, eu herdei a casa deles e moro lá, já que meus avós não estão mais vivos. Edit, casamentos arranjados não são escravidão sexual, visite alguns casais felizes e você vai descobrir. Além disso, o cara é da área de TI e ganha dinheiro, então ela terá uma vida confortável. Dar um tapa em alguém não é agressão, é bastante vergonhoso vocês chamarem de agressão, pois subestima o que a agressão realmente significa. Pare de fingir que vocês nunca deram um tapa em alguém por serem idiotas com vocês. Vocês estão exagerando demais nisso, relaxem, aquela mulher provavelmente terá uma boa vida longe de nós. Comentários da comunidade. Sim, você é a babaca, você insiste que sabe que é incomparável.
mas todo o seu post parece ser de uma pessoa cheia de insegurança. Seu namorado ofereceu parar de sair com ela. Você recusou. Foi errado da parte dela flertar com uma pessoa comprometida, mas sua retaliação foi extrema. Eu também sou indiana. Você não pode ter sido tão estúpida a ponto de não perceber que o que você fez teria consequências terríveis. No final das contas, suas intenções são irrelevantes. Como resultado direto de suas ações, uma pessoa está prestes a ter uma vida possivelmente muito difícil. Você é a babaca. Primeiro, todas essas transgressões são uma bobagem típica de ensino médio e não refletem um relacionamento saudável entre vocês, mas mais importante, consigo mesma. Segundo, seu parceiro ofereceu cortá-la da vida dele e você recusou porque não queria que as dinâmicas ficassem estranhas e, no entanto, a presença dela na vida de vocês causou tanta turbulência. Isso não é estranho o suficiente? Parece que você gostava do drama. Essa garota é basicamente uma vulgar, e eu não me senti ameaçada por ela porque sou incomparável. Sim, pessoas que se sentem seguras não mantêm um diário detalhado de cada vez que alguém olha ou fica ao lado de seu parceiro. Terceiro, você disse que sabia que ela não tinha liberdade financeira e que os pais dela eram muito conservadores, quando decidiu dedurar ela. Você o fez porque esperava consequências graves, provavelmente que ela não pudesse sair de casa por um tempo. Quando ela revelou seus sentimentos para o seu namorado e tentou beijá-lo, aquilo deveria ter sido o fim da amizade entre Rua e ela. O fato de R não ter te respeitado o suficiente para encerrar a amizade naquele momento é outro sinal de alerta. Mas em vez de criar limites, cortá-la da vida de vocês ou usar suas palavras, você dedurou ela, com a intenção de querer que ela perdesse sua liberdade, de alguma forma, porque ela ousou amar alguém que você ama. Simplesmente impressionante. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para receber os próximos vídeos. Até a próxima!